Senhor presidente, senhor relator, membros da CPI, senhor João Vacari Neto, faço uma pergunta para o senhor, curta, e gostaria também de ter a resposta. O senhor é inocente? Sou. Senhor Vacari, eu faço essa pergunta para o senhor, porque quem tem um histórico como o senhor, e eu lhe com sinceridade, é impressionante. O senhor foi presidente do Bancoper, Cooperativa Habitacional dos Bancos do Estado de São Paulo. Na época foi denunciado pela Justiça Paulista por malversação de recursos, e aí acabando prejudicando pelo menos 8.500 famílias. Como tesoureiro do PT, o senhor foi acusado pelo Youssef. Além do Youssef, pelo Pedro Ricardo Pessoa, Augusto Mendonça, Gerson Almada, Carlos Alberto Pereira da Costa e até o advogado de Youssef, de ser um operador do esquema de corrupção do PT, junto à Petrobras. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público, hoje o senhor é réu no processo que faz essa investigação. A Justiça de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, Polícia de São Paulo, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Polícia Federal. Além disso, vamos lá ainda. As 8.500 famílias que foram lesadas, todos eles, as delações premiadas que nós já ouvimos aqui, constam aqui, inclusive estou com alguma delas, do Barusco, todo esse pessoal, todos eles estariam aí contra o senhor. O senhor seria, portanto, a pessoa mais perseguida da história recente do país, considerando todos esses elementos de todas essas pessoas, inclusive com uma força muito grande do ponto de vista de veracidade dos dados e das acusações. Queria lhe fazer uma pergunta, eu quero que o senhor, na verdade, anote, porque o nosso tempo realmente é muito pouco. Todo mundo, senhor Vacari, não gosta de ser chamado de réu, de acusado, de investigado. É muito mais elegante que as pessoas chamem de testemunhas. O senhor faz o inverso, o senhor vai na contramão dessa lógica. O senhor faz questão de ser chamado de réu, de investigado, porque o senhor vai atrás de um recurso para vir aqui a essa CPI. E eu fico, na verdade, me questionando. O objetivo é, acima de tudo, vir para mentir. E está muito claro, com todos os questionamentos que já foram feitos até este presente momento. Faço uma pergunta para o senhor. Primeiramente, essa eu quero uma resposta logo imediata do senhor. Quantas vezes o senhor foi na Europa ou para qualquer um outro país, de qualquer um outro continente, entre o período de 2012 e 2014? Quantas viagens o senhor fez nesse período? Viagens internacionais. Obrigada, caro colega. Uma. Para qual país? Lima, no Peru. Pronto, eu estou aqui com o fluxo migratório da operação agora, a última etapa, juízo final, e ela traz um dado interessante que fala, na verdade, eu não gosto muito de tratar de família, mas nesse caso não é uma questão de família, é o caso de uma pessoa que é membro de sua família, que tem uma participação direta em todo esse esquema. Os dados mostram, por exemplo, o seguinte: 2012, maio de 2012, ela faz, que a sua cunhada faz uma viagem para a Itália. 9 de 2013, ou melhor, novembro de 2013, faz uma outra viagem para o Panamá. Detalhe, Panamá, aliás, que é onde nós temos aí uma filial aberta pelo Dirceu no ano de 2015. O Barusco esteve aqui na CPI e deixou claro que chegou a fazer reuniões com empreiteiros fora do país, em Milão, também na Itália, no período de 2011. Eu pergunto ao senhor, qual a relação, o senhor colocou agora há pouco que a sua relação com a sua cunhada é uma relação meramente familiar, né? Mas eu tenho aqui um registro que o tempo, presidente, 30 segundos, por favor, me ajude com esse tempo. Por exemplo, não vou ler tudo não, mas aqui na informação que é prestada pela Polícia Federal, fala exatamente isso, abre aspas, vamos lá. Maris Correia Lima é figura conhecida na época do Mensalão
coordenadora administrativa do PT, que na época teria efetuado o pagamento de 1 milhão em espécie à Conteminas. Interessante ainda destacar aqui que é Marice de Lima, cunhada do atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e observa-se, portanto, que a mesma continua atuando na movimentação de valores, ao que tudo indica, para o Partido dos Trabalhadores, ao qual aparece vinculada. Eu pergunto para o senhor tem conhecimento dessas viagens internacionais de sua cunhada e, eventualmente, o que é que de fato ela foi fazer durante essas viagens? Mais uma pergunta para finalizar. Para concluir, presidente. Eu quero, por último, não vai dar para eu fazer minhas perguntas, infelizmente, o tempo é muito pouco, presidente. Como autor, eu acho que até a gente deveria ter o mesmo tempo de quem é subrelator. Por último, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor acerca desse momento. O senhor acha que vale a pena participar de toda essa corrupção e ainda por cima envolver familiares? Nós temos o caso da sua esposa. O senhor citou aqui, quando falou do Cláudio Mendes, chamou ele de meu amigo, mas o senhor disse que foi através da sua esposa que foi feita uma movimentação financeira da ordem de R$400 mil. A sua cunhada também participando de todo esse esquema com recebimento de dinheiro, inclusive em espécie. Vale a pena tudo isso, senhor Vacari? Colocar, inclusive, em xeque a índole da sua família, porque elas também poderão ser convocadas para esta CPI. Agradeço. Gostaria de pedir, vou aguardar as respostas e depois eu retorno, porque eu também estou inscrita. Agradeço a Vossa Excelência. Senhora deputada, quero voltar a ressaltar que eu sou tesoureiro desde o ano 2010. E sobre a relação com a minha cunhada, é estritamente familiar. Volto a reafirmar isso. Ela trabalha numa organização internacional e ela faz viagens constantes a vários locais distintos. Mas ela era coordenadora administrativa do PT, o senhor não tinha relação com ela nesse nível? Essa época, eu não era tesoureiro do PT. Eu sou tesoureiro do PT em 2010. Ok? As outras perguntas que eu fiz para o senhor referente a todas essas informações que constam no Ministério Público Federal, delação premiada, enfim, mesmo assim, o senhor continua afirmando que o senhor é inocente? Senhora deputada, eu quero reafirmar aqui que os termos das delações premiadas dos senhores Alberto Youssef, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. E a do Barusco? Porque o Barusco, na verdade, uma boa parte do Barusco cita o senhor. Pergunta e resposta, pode? Vossa Excelência já concluiu o tempo, eu peço que Vossa Senhoria conclua as respostas. Não, a deputada já concluiu. Vossa Excelência, a palavra responda. Com Vossa Senhoria. Do Barusco, a delação premiada. Vou reafirmar o que eu já disse aqui, que as declarações das delações premiadas do senhor Pedro Barusco, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. Só é verdadeira que o senhor é chamado de moche ou mochila, porque o senhor confirmou isso agora. O senhor não vai responder? Já concluiu as respostas? A resposta está fazendo outra pergunta, responda. Pode responder e passarei para o outro autor. Eu uso uma mochila. Ele lhe cumprimentava como mochila? Eu darei seguimento. Próximo autor, deputado Júlio Delgado.